Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado dos novos vídeos. Hoje nós vamos atender a solicitação de um nosso seguidor lá de Taiwan. Ele nos pede que façamos um vídeo que possa esclarecer como devemos agir para reprogramar nosso inconsciente, para reprogramar o nosso jeito de agir. Logicamente, um vídeo como este só pode ser solicitado por aquela pessoa que chegou à conclusão de que as suas atitudes já não mais lhe agradam. Esta pessoa quer crescer, evoluir e tem ações e reações cujas atitudes não mais satisfazem o seu modo de ser, ou pelo menos aquele jeito que quer ser, embora ainda não consiga. Então é um vídeo que serve para todos nós que estamos num processo de evolução. Para entendermos isso, o que somos hoje é o resultado de uma evolução muito longa. Chegamos a um estágio de evolução em que nossos instintos estão presentes em nossa vida, mas não nos agradam mais. Nós evoluímos ao longo de bilhões de anos. E nos últimos 700 milhões de anos, vivemos em todas as espécies animais que viveram em nosso mundo. Nosso espírito evoluiu a partir da convivência animando corpos animais. E neste tempo a nossa evolução era profundamente natural, encadeada num processo em que cada espécie era e ainda é o elo de uma corrente. Esta corrente cria o processo da evolução natural. Assim que um ser encarnado em uma espécie desencarna, ele já vai para a espécie seguinte. Ele vai evoluindo gradativamente de forma absolutamente natural. Mas quando chegamos à forma humana e já adquirimos um grau mais elevado da consciência de nós mesmos, isso se modifica. A evolução deixa de ser natural e passa a ser uma evolução por escolha, tendo como base a consciência e o livre-arbítrio. Embora este livre-arbítrio seja muito relativo, e ele é mais relativo em razão do atraso espiritual de uma pessoa. Quanto mais rudimentar é a ação da consciência, maior é o efeito da lei de ação e reação que conduz ao sofrimento, porque pela ausência de uma racionalidade espiritual, o ser espiritual acaba por agir de modo ofensivo diante da vida, provocando dor, sofrimentos, desequilíbrios, e tendo, portanto, a obrigação de colher aquilo que plantou. Mas hoje estamos distantes e milhões de anos à frente do nosso começo, onde passamos a aprimorar o nosso instinto gradativamente, vivendo em corpos animais. Chegando à espécie humana, já com um certo grau de adiantamento, onde nossa consciência se aprimora a cada dia, mas ainda profundamente submetidos às leis de causa e efeito, o Espiritismo nos ensina que a evolução não precisa ser pela dor, pode ser pelas leis do amor, pelas leis da consciência. Mas quando analisamos esse fator consciência, nós também temos que concluir que hoje, neste momento, cada um de nós aqui, neste planeta de expiação e provas, somos espíritos em busca de nosso aprimoramento, mas profundamente submetidos aos instintos. Quando nós olhamos para o passado da humanidade, nós temos que observar que nós fizemos parte de todo esse passado. Nós fomos caça e caçador, fomos presa e predador. E também fomos escravos e escravizadores, da mesma forma que fomos oprimidos e opressores. Em determinado momento fomos vítimas, mas em grande parte dos momentos também fomos algozes. E todo esse conjunto de ação e reação ainda está presente em nosso perispírito, refletindo-se em nosso inconsciente e muitas vezes ditando nossas atitudes. De tal maneira que muitas de nossas ações passam por processos de arrependimento. Muitas vezes, depois que agimos de maneira completamente irracional, somos motivados pelo sofrimento de pensar que não poderíamos ter feito daquela forma, que poderíamos ter agido diferente. E por que não fizemos assim então? Por que não agimos diferente? Por que não fomos pessoas evoluídas no nosso modo de agir? É exatamente porque os instintos
e as práticas nefastas de outras vidas, em que fomos escravizadores, fomos pessoas opressoras, ou aqueles que carregamos muitas mágoas, muitos ódios em nossa consciência, ainda tem, digamos, uma inércia mental de tudo isso, que determina o nosso modo instintivo de agir, e depois vem a consciência e diz: você não deveria ter feito daquela forma, poderia ter feito de outra maneira. E isto acontece porque nossas ações, insistentemente praticadas, criam redes neurais, tanto em nosso perispírito quanto em nosso corpo físico, de tal maneira que somos viciados a agir de uma certa maneira. É aquela situação, você olha para alguma coisa e já tem ali um conceito, ou um preconceito, ou aquela ação que julga, que condena alguma coisa, ou reage de uma determinada maneira, absolutamente motivado pela inércia, pelo vício de agir daquela maneira. Normalmente a natureza usa a lei de ação e reação para nos fazer corrigir isso, e é através da dor. Quando a dor cria um estado de reflexão e de reprogramação do inconsciente, onde o indivíduo chega àquela condição em que ele não aceita mais agir daquela forma porque aquilo lhe pesa, lhe magoa, lhe maltrata. Então ele começa a reprogramar através da dor. Mas não precisa ser assim. Nós podemos reprogramar o nosso modo de agir através da nossa consciência. Através de simplesmente mudar isto. Mas é preciso entender que nós temos dentro de nós como se fosse dois seres. Podemos classificá-los de o eu superior e o eu inferior. O que é o eu inferior? É aquilo que somos. Resultado de tudo que aprendemos, resultado de todo esse conteúdo ainda deletério que armazenamos dentro de nós. Que é ódio, mágoa, inveja, ciúme, que é maldade, que é rancor, que é o desejo do mal, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o egoísmo. Tudo isto faz parte deste eu inferior que está dentro de nós, porque é o fruto de nosso aprendizado, de nossa evolução até agora, em que estamos situados neste degrau da escada da evolução. Então, para sairmos desta inércia de só evoluir pela dor, é preciso que nós aprendamos a reprogramar o nosso inconsciente, mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de agir. E aí entra o nosso eu superior, que é aquela parte divina que está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Então a nossa evolução é um processo de descoberta. Nós vamos descobrindo que a força divina está dentro de nós. Esta força divina que está dentro de nós, ela é o nosso conteúdo mental que determina o nosso eu superior. E este eu superior pode ir aos poucos subjugando, deixando de alimentar o nosso eu inferior. É como se a atitude do anjo passasse a ser alimentada em nosso inconsciente, deixando então de alimentar o lobo que está ali à espreita, o mal que está ali à espreita, que é o conteúdo mental que determina o nosso eu inferior. E a evolução é um processo de treinamento. Porque quando atingimos a espécie humana, nós adquirimos consciência. E ao adquirir consciência, vem, em contrapartida, livre-arbítrio. E livre-arbítrio determina o que? Que você precisa escolher. Então, a evolução espiritual é um processo de treinamento contínuo. Este treinamento pode ser muito longo, demandar séculos, porque nós vamos evoluindo muito lentamente pela lei da dor, pelo princípio da dor, pela lei de ação e reação. Ou então nós vamos reprogramando conscientemente num processo chamado de reforma íntima. Mas por que a reforma íntima muitas vezes é tão ineficaz? Há um esforço enorme para pouco resultado. Porque nós não programamos ela e nem usamos o nosso dispositivo principal de modificação de nosso inconsciente como deveríamos. Porque às vezes nem sabemos que isso existe. Então, para entrarmos nessa energia de reprogramação, é preciso primeiro que eu queira fazer isso. Eu escolha fazer isso. É preciso que eu me esforce e não é fácil. Não é um processo fácil, porque é cansativo. Eu preciso agora ter como objeto de minhas lutas não mais um inimigo externo, mas a modificação de meus inimigos internos, que são o meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, a maldade que carrego dentro de mim.
E existem dois momentos essenciais para este buscador de evolução espiritual. É o momento que você vai dormir e o momento que você acorda. Porque existe ali, naquele momento em que você está quase dormindo, onde há um relaxamento do corpo, onde sua cabeça se funde com o travesseiro, aquele momento onde você não está nem dormindo nem acordado, é o momento de nós podermos reprogramar nosso cérebro. Onde a frequência elétrica do cérebro vai partindo para mergulhar em ondas alfas, proporcionando então um momento que facilita a reprogramação de seu inconsciente. Então imagine que algo te incomoda, que você está agora num processo de evolução espiritual pela consciência e você sabe que você tem atitudes cuja inércia você quer eliminar. Por exemplo, imagine a situação que você tem ódio de alguém e quer eliminar definitivamente esse ódio. Você sabe que esse ódio te incomoda, te maltrata, te magoa e você não quer mais sentir aquilo. Então, nesse momento, você deita, já fez tudo o que você tinha que fazer, então agora é a hora de dormir. Você relaxa ali sozinho no seu canto da cama, se você dorme com alguém, ou você sozinho na sua cama, se você não vive com ninguém, você deita ali, respira lenta e profundamente e prepare-se para dormir. Este é o momento exato de você reprogramar seu inconsciente. Existe este rosário, tá vendo que é um rosário? Isso aqui é um rosário budista. Este rosário budista se chama Japamala. Este rosário budista tem 108 contas. E naquele momento que você está entrando em alfa, onde está propício a reprogramação do inconsciente, você vai pegar o seu rosário ou simplesmente qualquer maneira de contar. Esse rosário custa aí R$ 20 no Mercado Livre, você pode ter ele em casa. O meu, por exemplo, tem 54 contas, eu repito 2 vezes, fazendo 108 repetições, porque os budistas descobriram que 108 é o número ideal de vezes que você precisa repetir um mantra, uma informação, para que o seu inconsciente aceite. E eles têm experiência milenar. Não vamos discutir o que eles já treinaram. Não vamos tentar inventar essa roda, porque eles já inventaram e testaram. Então imagine a situação. Você tem ódio de alguém e não quer mais odiar aquela pessoa. Então você vai criar um mantra. Eu te perdoo, fulano de tal. Eu te perdoo, fulano de tal. Eu te perdoo. É afirmativo. O nosso inconsciente não aceita o não. Não há possibilidade do não. Eu não vou mais te odiar. Eu não vou mais desgostar de vocês. Não existe. É afirmativo. Eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar porque é bom para mim. Eu vou te perdoar porque me liberta. Eu vou fazer isto por mim. Isso você vai fazer em voz baixa, de tal maneira que o seu ouvido também ouça aquilo que você está dizendo. Porque quando você fala, mesmo que seja baixinho para que a pessoa do lado não ouça, porque às vezes são coisas inconfessáveis, são erros que cometemos e nós não podemos permitir que nem a esposa ou o marido ouça, né? Você vai falar de tal maneira que seja pronunciado pelos lábios, mesmo que seja baixinho, aquela coisa que você quer mudar, e você sabe que se a esposa ou o marido ouvir, acaba até o casamento. Então você vai falar baixinho, porque isso faz parte de sua vida, do seu particular, e é isso que você vai querer mudar. Mas se você puder falar um pouquinho mais alto, você vai fazer isso. E repetir 108 vezes. Você pode comprar, por exemplo, aí numa casa de artesanato ou pelo Mercado Livre, né, este rosário chamado Japamala. Imagine, você pega o seu rosário, né? Ele tem diversos formatos, né? Você pega o seu rosário e vai dizer: eu te perdoo, né? Eu te perdoo, fulano, eu te perdoo porque é bom para mim. São mantras. Mantra é aquilo que foca a mente e reprograma o inconsciente. Eu te perdoo porque eu me torno livre disso. Eu te perdoo porque eu te liberto, segue o seu caminho e eu sigo o meu. Eu te perdoo porque eu vou estar livre desta energia que me aprisiona a você. Eu te perdoo porque isto é bom. Para combater o orgulho, você vai repetir o seu mantra. A partir de amanhã eu vou me tornar uma pessoa melhor. A partir de amanhã eu vou tratar bem as pessoas. A partir de amanhã todas as pessoas que convivem comigo serão meus irmãos. Vou tratá-los a todos como meus irmãos. Isto você vai fazer à noite antes de dormir. E também você vai fazer isso de manhã antes de levantar. Quando você acordar pela manhã, antes de fazer qualquer coisa,
pegue o seu rosário e vai repetir a mesma coisa do dia anterior. E você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias, até que você fique completamente livre daquele comportamento que te maltrata e que te magoa, que te liga aos instintos e do qual você não quer mais conviver. Isto é um processo de evolução pela consciência, porque você vai perceber logo depois que aquilo que você mentalizou, que aquilo que você repetiu, que aquilo que você construiu nas 108 repetições, vão se transformar num processo de evolução da consciência. Aos poucos você vai se tornar o fruto da mudança do seu pensamento. E se você muda o seu pensamento, você muda o seu jeito de agir. Então sejamos bem-vindos ao processo de evolução espiritual pela consciência, através da reprogramação do nosso modo de ser, de agir e de pensar. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e deixa também os seus comentários. Comente que nós vamos esclarecer. Muito obrigado por você estar aqui.